Mas aqui, já começando aí pela pergunta do mapa de risco, o que é que tem diferente, como é que é a questão, Carla, do sistema de gestão baseado em risco, do mapa de risco, como é que como é que você recebeu, como é que a Flex recebeu, quais foram os desafios, o que é que tem de diferente, isso mudou a percepção de você como gestora, como negócio, então fala um pouquinho aí do impacto que o sistema de gestão de risco, ou vamos falar do mapa de risco, que o sistema de gestão não é mapa de risco, o mapa de risco é uma parte do sistema, né? Mas ele impactou vocês aí. O fato de ser uma autoavaliação, isso é muito interessante, né? Porque durante o processo, tanto de certificação quanto de revalidação, eles já têm o nosso histórico, né? Da nossa performance junto à Receita Federal, e eles vão justamente testar o quanto a gente mapeou e sabe dos nossos riscos internos, né? Alguns só a empresa vai saber, mas a Receita consegue algumas situações saber onde tem um maior risco ali. E olhar o risco com o olhar da Receita, primeiro, é importante que alguns riscos para a Receita Federal não são tão visíveis para quem está dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo assim que é um exemplo emblemático aqui dentro da Flex, né? Quando começamos a fazer um levantamento de risco, começamos a falar de risco de acessos de pessoas sem autorização aos sites da Flex. A hora que você começa a discutir isso com a área de segurança, meia hora somente para discutir o tema, porque para eles isso está tão claro que uma pessoa não autorizada não vai acessar o site, que você fica, né, debatendo ali. Mas a questão é, por que hoje alguém não autorizado não entra no site? Porque foi feito um controle, foi feito um mapeamento, foi feito um mapeamento de quais são as possíveis entradas da empresa, foram colocadas barreiras físicas, foram implementados os crachás, então tudo isso entra na linha do tempo ali dentro do mapa de risco, né? Então era um risco inerente à operação, que era alguém não autorizado a entrar dentro do site, que conforme as barreiras, né, e os controles foram sendo implementados, o risco foi caindo num outro nível, né? Ele vai evoluindo, ele deixa de ser um risco inerente, ele pode ter ainda algum risco residual e depois algum risco futuro, mas controlado, mapeado, e a empresa consegue trabalhar com esse risco de uma forma controlada. Ela sabe onde está o risco e sabe o que precisa fazer para diminuí-lo, né? Ou deixar num patamar aceitável. E isso traz uma diferença enorme para a operação, né? A hora que não só a área de logística que está puxando ali, né, os demais departamentos para discussão, mas a hora que a própria área entende essa forma de mapear e de entender o risco, clareia completamente, né? Como vários riscos que poderiam continuar existindo deixaram de existir justamente por ser um risco conhecido, controlado, mapeado, né? Então é bem interessante. A hora que se entende toda essa dinâmica, fica muito mais fácil, faz muito mais sentido, né? Olhar um mapeamento de risco dessa forma. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Patrick. Não, respondeu sim e respondeu muito bem, né? Eu acho que você passou pelo conceito do mapa de risco da Receita, embora às vezes eu acho que ele traz uma confusão, porque esse nível de maturidade que você tem, se você me permite, você levou bastante, tem uma história aí, né? Não foi ontem. Tem uma história, uma longa história, para a gente chegar, só para entender aquele formato, é uma longa história. Para ela falar em 2 minutos que ela falou assim, com muita propriedade, pessoal, tem uma história aí, tem você quebra muita cabeça, e é natural isso, que esse tal de inerente, futuro, residual, isso traz uma confusão que é difícil, mas depois que você pega o jeito, aí assim, tem gente até que fica bravo, sai da sala, né, Patrick? É verdade. Nossa, esse inerente, não vou nem contar essa história não, mas esse inerente, ele tira a gente do sério, viu?